Cozinha é lugar de mulher, ou será que cozinha é lugar de homem? Evidentemente que tudo isso depende se a gente está falando de uma cozinha que é doméstica ou se uma cozinha que é profissional. Se a gente está falando de uma figura de uma cozinheira que cozinha com amor ou a figura de um cozinheiro de alta gastronomia, de alta cozinha. Porque, evidentemente, o ato de cozinhar ou de ser cozinheiro envolve a formação de uma identidade que pode ser pública ou doméstica, mas, acima de tudo, uma identidade social. Oi, eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência pela Unifesp, e aqui eu falo de análise do discurso e de teoria social. Homem não cozinha. Homem vai em restaurante, leva a mulher para jantar. E se não for a restaurante, homem pede comida em casa. Eu sou partidário do fato de que homem não cozinha. E eu vou te explicar o porquê. Você precisa fazer a matemática, não só do preço da comida que você compra, mas do tempo e também do custo de oportunidade. Lembre-se do seguinte, existem estudos que mostram que comer em restaurante chega a ser mais barato do que você ir ao supermercado, entrar na fila do supermercado para pagar, preparar a sua comida, comer sua comida e lavar a louça. Para falar sobre cozinha, se cozinha é para homem, se cozinha é para mulher, eu gostaria de começar com o artigo Ressignificação, Consumos e Silêncios da Cozinha Doméstica, do Felipe Gouveia Pena, que é mestre em administração pela Federal de Minas, e também do Luiz Alex Silva Saraiva, que é doutor em administração pela Federal de Minas. Eles vão dizer que, principalmente no último século, houve uma valorização da cozinha doméstica e que essa valorização, que faz com que você tenha figuras masculinas dividindo a cozinha com figuras femininas, esconde, na verdade, um tipo de relação histórica que convém aqui dizer, que envolve entregar para as mulheres a posse da cozinha sem antes as consultá-las, ou seja, mulher é para a cozinha, mulher vai cozinhar, e colocar para o homem a tarefa de ser nutrido pelo alimento que, por sua vez, a mulher cozinha. Os homens que historicamente são inseridos no espaço público, são dominantes no espaço público, nessa comparação de gênero, aos poucos se apoderaram dessa gourmetização da culinária, dessa gourmetização da cozinha, é mais rigoroso dizer isso, não é exatamente da culinária, mas da cozinha, em que aos poucos esse espaço doméstico de cozinha acaba se tornando um espaço de micro-reprodução da alta culinária. Ou seja, a figura do homem que vai cozinhar, que tem o seu momento de ser chefe, a sua brincadeira de ser chefe de cozinha, é uma figura recente e é uma figura que, quando a gente não olha criticamente o processo de ressignificação da cozinha, faz parecer que se trata a cozinha de um território livre, quando na verdade é um território que foi sempre, novamente, destinado às mulheres, porque é importante dizer isso, Homem na cozinha significa algo diferente de mulher na cozinha. Aqui a gente tem um nível discursivo do sentido que é produzido por essas expressões. Um sentido que é produzido de maneira diferente e que a gente vai compreender como que ele é muito relacionado a uma figura do espaço público que tenta se reproduzir dentro do ambiente doméstico e uma figura que é destinada ao ambiente doméstico e que, por sua vez, não é relacionada com o primor da prática, não é relacionada com a brincadeira de tentar o primor da prática. Em outras palavras, o homem que cozinha mal e está brincando de chefe, ele está brincando de cozinhar. A mulher que cozinha mal é uma péssima dona de casa, é uma péssima cozinheira. O homem que cozinha bem, ele tem ótimas habilidades que merecem até aplausos, e ele ajuda na cozinha. A mulher que cozinha bem, ela faz o seu trabalho. A mulher que pensa, eu não sou obrigada a fazer comida para o meu marido, ele, se quiser, que chegue em casa depois do trabalho e faça a sua comida. Eu não tenho obrigação de fazer janta para o meu marido. Eu não tenho obrigação de fazer almoço para o meu marido. Pode ter certeza, esse seu casamento não vai durar muito. Sim, não vai durar muito. Por quê? Você casou sabendo que você teria alguém para cuidar.
né? Para fazer o jantar para quando ele chegasse do trabalho, para fazer o almoço para quando ele viesse do trabalho para almoçar. Agora, chegou um final de semana, uma sexta-feira, um sábado, domingo, sim, esse marido também, ele precisa convidar a sua esposa, pelo menos uma vez ao mês, vai depender das condições financeiras, para sair junto, para jantar junto em outro lugar, para ir comer uma pizza, para ir comer um lanche, para descansar aquela mulher da beira do fogão. E isso não é só no Brasil, né? Nesse artigo é dito que Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Sudão do Sul, África do Sul, México, Chile, Bolívia, Peru, Índia, Quênia, são países em que o território da cozinha, o território doméstico de cozinhar para a família, é um território em que um sujeito específico está incessantemente trabalhando para cuidar da alimentação daqueles que lhes são hierarquicamente superiores na hierarquia familiar. Está cumprindo uma norma específica de nutrir os que fazem parte da família. E, inclusive é citado como que na França, essa dominação que existe no território da cozinha é destinado às mulheres na idealização de que haveria ali uma essência feminina que a faz ter a cozinha como um espaço propriamente seu. Você tem uma quantidade de mulheres no mercado de trabalho que é muito grande nos países ocidentais, vai dizer o artigo, né? Não é possível ignorar o fato de que a cozinha ainda tende a ser um espaço controlado por mulheres. Um espaço onde você tem ali um local de possibilidade de exercício de poder, de gestão do alimento, de gestão da alimentação, mas evidentemente de um exercício de poder controlado, de um exercício de poder que é limitado e que envolve uma relação hierárquica. Mas nesses mesmos espaços, se a gente retoma um pouco o passado, principalmente pega fim da Idade Média e Renascimento, as cozinhas domésticas sempre foram destinadas às mulheres, isso daquele tempo até hoje, destinadas às mulheres. Mas, ao mesmo tempo, as cozinhas de palácios, de aristocratas, a cozinha do rei, essas eram destinadas aos homens. O trabalho de servir, o trabalho de cozinhar dentro da aristocracia era destinado aos homens. Dessa forma a gente entende que a cozinha doméstica, portanto, visto como algo que acontece em âmbito privado, destinado às mulheres, que se colocam, que têm que ser colocadas em âmbito privado. Ao mesmo tempo, o homem é aquele que pratica a cozinha da rua, a cozinha que tem a ver com um profissional da cozinha, que tem a ver com a missão de cozinhar. E o reduto privado, doméstico, por sua vez, não tem qualquer valor, enquanto aquele que é da rua, aquele que trabalha dentro do castelo, ele já tem algum valor, já tem algum reconhecimento. Existe até uma tendência de se ver em revistas de culinárias homens que posam fazendo propaganda ao lado de utensílios caros, utensílios gourmet, que são utensílios que discursivamente já se percebe a distância deles em relação aos usos cotidianos de utensílios dentro de uma cozinha doméstica normal, popular. A cozinha, assim, ela aos poucos se transforma num lugar mágico, requintado, profissional, que pode ser profissional, em que a figura do homem é essa figura que consegue trazer essa magia da alta culinária, enquanto a figura da mulher continua sendo a figura daquela que precisa incessantemente alimentar a prole e alimentar o marido. Esse é um processo, aos poucos, que tende a espetacularizar o homem na cozinha, a expressão homem na cozinha, e tende a cada vez mais subordinar em relação a esta outra a expressão mulher na cozinha e gerar uma distinção social de gênero e ao mesmo tempo gerar uma distinção também de classe, porque afinal de contas não é qualquer homem que pode ser o homem requintado da cozinha, utilizando aparelhos tecnológicos, ou então dominando a arte de cozinhar como um profissional brincando de chefe. Ó, começou 2025, estamos na pegada aqui, e a pergunta que eu quero te fazer é: quer aprender a fazer? Você ligou? Hã? Quer? Então escreve aí nos comentários. Eu quero. Mas para além do cozinheiro da aristocracia, do castelo, há uma figura do cozinheiro que aos poucos começa
a tornar a cozinha um investimento lucrativo, ou seja, que profissionaliza dentro de uma esfera burguesa em que você consegue agora prestar um serviço e vender uma mercadoria e conseguir na profissionalização lucro, conseguir transformar em um negócio, em algo autônomo, próprio da vida pública. Aqui eu gostaria de trazer o artigo Flexionando o Gênero, a subsunção do feminino no discurso moderno sobre o trabalho culinário, que é do Carlos Alberto Doria, que é doutor em Sociologia pelo Unicamp. Ele vai dizer que há uma condução ideológica da cozinha enquanto lugar masculino quando se começa a contratar, a se criar postos de trabalho relacionados a especialistas em corte dentro da cozinha. Quando se começa a recrutar também cozinheiros que vão trabalhar nos restaurantes das grandes cidades. E até antes disso, há uma camada discursiva em produção em que os livros de culinária famosos geralmente são de autoria masculina, são homens que escrevem esses livros. E há uma inversão específica do controle sobre a sedução, ele vai dizer, né? Que é a sedução doméstica, que tem a ver com manter, tem a ver com fazer a manutenção daquela vida familiar, cotidiana, doméstica, passa a ser uma diferente, que envolve uma sedução da conquista, que ela é própria da esfera pública, né? Então a cozinha enquanto espaço de conquista, não mais de manutenção. Ele vai dizer, inclusive, que a difusão da boa cozinha, ela tende a masculinizar completamente o espaço público culinário. E ele vai dizer que o ponto de inflexão acontece na trajetória de Auguste Escoffier, que é um cozinheiro francês de alta cozinha, que ele não trabalhava em casa de nobre. Ele, por sua vez, foi o empreendedor, né? Foi o empreendedor que dedicou a cozinha como um ofício público, em restaurantes, clubes e hotéis. Esse cozinheiro, inclusive, especificamente, né, dedicou sua vida ali a construir, sistematizar uma culinária hoteleira que poderia se transformar em uma culinária lucrativa. E no fim da sua vida ele começou a escrever livros sobre como que donas de casas francesas deveriam lidar com a sua cozinha. Também isso é significativo de se dizer. E vale dizer que quando a gente pega como referência essa vida e obra, a referência que se tem, na verdade, é da construção de uma posição específica em que envolve a atividade da culinária, de cozinhar, envolve essa atividade, mas não necessariamente envolve a construção de um espaço que qualquer um que sabe cozinhar pode adentrar. Na real, o que está em jogo aqui é a construção de um espaço eminentemente masculino, porque não é mais aquela ideia da cozinha reservada à família, mas é a ideia de uma cozinha que é reservada a um profissionalismo e que é reservada também dentro da indústria hoteleira, mas em restaurantes e por aí vai, né? É destinada também a uma missão de nutrição dos homens e não mais de exercício do saber cozinhar. Ou seja, o saber cozinhar ele está hierarquicamente abaixo da missão de nutrição dos homens, de nutrição, de entregar prazer, de fazer arte dentro da cozinha. A Ana Cláudia Bessa, do artigo A Sociologia das Cozinhas, Usos, práticas sociais, relações de gênero e de trabalho no cotidiano da cozinha das casas, também vai trazer um molho especial aqui para esse assunto. E já que você chegou até aqui, eu vou dar um recado rápido. O Colunas Tortas é um projeto independente, tem site, tem as redes sociais, tem o YouTube, tem uma newsletter, e se você acha interessante, gosta do conteúdo do Colunas Tortas e se interessa por análise do discurso, por sociologia, no link da descrição tem os meus cursos. Eu tenho um curso sobre análise do discurso em Michel Foucault, poder disciplinar em Michel Foucault, biopoder em Michel Foucault, análise do discurso para Michel Pechet, que é também muito importante, um pensador francês pioneiro da análise do discurso, e também sobre a sociedade do consumo para Zygmunt Bauman. Todos estão no link da descrição. Dá uma olhadinha, colabora com Colunas Tortas e colabora com a nossa história. Ana Cláudia fez uma pesquisa de questionário salientando que nas respostas, né, ainda é possível dizer claramente que a cozinha ainda é lugar de mulher, mesmo a gente estando numa contemporaneidade supostamente desconstruída, ainda é lugar de mulher, e que nem mesmo houve grande interesse, identificação de muitos homens, 10% dos respondentes eram homens. E ela também vai dizer que as cozinhas profissionais são locais eminentemente
masculinos, masculinizados. É diferente do que se poderia pensar no senso comum. E que se a gente para pensar sobre chefes premiados em Guia Michelin, de 18 chefes premiados, você tem uma mulher. Essa divisão sexual do trabalho dentro da cozinha pode ser entendido a partir de uma divisão binária de obrigação, necessidade e preferência e prazer. Preferência, prazer, obrigação e necessidade na esfera masculina e feminina dentro da cozinha. E aí quando a gente entende que a parte feminina está dentro da obrigação, da necessidade, a gente entende tanto a destinação da cozinha doméstica como lugar para a mulher, como também a precarização que existe nos ofícios de cozinha que são menores, né, dos auxiliares de cozinha e por aí vai. E a autora vai colocar algo interessante, que é a oposição estruturante da nossa vida, que é a oposição entre cultura e natureza. Nessa oposição que é estruturante, ela vai dizer que é destinada ao homem da vida pública, ao homem do exercício de poder, a sua inserção meio que no lado da cultura. Enquanto para a mulher, aquela que é a parte dominada, é inserido a sua figura como sendo a representante da natureza. E aqui você pode entender, né? O representante da cultura, aquele que escolhe, aquele que pode fazer, pode dizer sim, pode dizer não, detém poder, exercita o poder, na verdade, e aquela da natureza, porque é destinada a determinadas funções. Isso tem a ver com uma concepção também de que natureza está em oposição ao conhecimento, né? E de que, por sua vez, o conhecimento existiria justamente para se dominar a natureza. Percebe que essa coisa vai ficando mais complicada, mais entranhada em diversos aspectos, que é impossível colocar um determinante específico econômico que seria o máximo determinante. Ou seja, é impossível reduzir relações de gênero a relações econômicas. Embora as relações econômicas sejam evidentemente base da manifestação de algumas formas de relações de gênero. A própria Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, vai demonstrando como que parece natural a exploração de um trabalho mal remunerado ou não remunerado dentro das casas, doméstico, e como que isso, na emergência do capitalismo, aconteceu a partir de diversas violências, foi algo fabricado. Ou seja, de certa maneira, os trabalhos de cuidado, os trabalhos que envolvem o doméstico e o âmbito do cuidado, têm um valor menor, são considerados trabalhos menores, não são remunerados ou são mal remunerados, em comparação com os trabalhos que, diferente destes, que parecem fazer parte da natureza, que parecem ser destinados às mulheres, diferentemente destes, os trabalhos que são do conhecimento, que parecem ser não destinados, mas serem escolhidos pelos homens, que são valorizados, que recebem salários, remunerações, que envolve também um certo prestígio social e que envolve a possibilidade do exercício de uma relação de poder numa hierarquia entre gêneros. É interessante fazer um recorte de gênero, né? Porque quando se fala de países ocidentais, principalmente na modernidade, o que a gente está falando é da figura da dona de casa como sendo a figura da mulher branca. Mulheres negras eram colocadas para trabalhar fora e dentro de casa, só que o grande lance é que o racismo faz com que mulheres negras não fossem exatamente mulheres, no mesmo patamar ético de existência, enfim, seja lá como a gente possa conceber isso, que as mulheres brancas. Eu já cheguei a fazer um vídeo sobre a feminilidade e sobre como que o jeitinho crianção da mulher que se infantiliza na hora que comete um racismo, por exemplo, e que ao se infantilizar e chorar, essa mulher branca recebe o apoio da sociedade e a sua atitude passa a ser desconsiderada, como que isso tem muita relação com a figura da sinhá moça, né? A figura da filha do grande fazendeiro, que é uma mimada, que não faz nada o dia inteiro e é tratada como uma criança ingênua a vida toda, mesmo que não seja de fato uma criança ingênua. Essa figura da feminilidade é uma figura que é criada, que é associada, que é construída a partir da figura da mulher branca, é associada à mulher branca. E aqui a gente começa a entender como que o racismo faz esse corte fundamental de quem pode ser mulher de certa forma. Ou seja, fazendo um resumão de tudo aqui, né?
O ambiente da cozinha, assim, porra, você tem que aprender a cozinhar para ser um ser humano funcional, é importante isso. Só que na prática, pensando sociologicamente, pensando discursivamente, ainda é um ambiente feminino. O ambiente masculino da cozinha tende a ser o ambiente da reprodução do que seria um chefe de cozinha, e não da reprodução da alimentação cotidiana da prole, por exemplo. E não da reprodução das hierarquias que são presentes e que são inseridas e incorporadas no próprio interior do cotidiano familiar, em que você tem alguém na cozinha em posição hierarquicamente inferior, alimentando os homens da casa que saem para trabalhar. E apesar de haver um recorte de raça na criação desses conceitos, dessas figuras sociais, dessas representações sociais, apesar de existir isso, é inegável também que, independentemente da cor, do gênero, a gente incorpora essas representações e incorpora essas figuras sociais e tende a reproduzir no dia a dia também. Gostou do vídeo? Se interessou pelo vídeo? Foi legal para você? Deixa nos comentários o que você acha desse assunto, como foi a sua experiência sendo uma pessoa que viveu em família e que tinha uma cozinha, que precisava tomar conta, ou que não precisava, que nunca lhe foi destinado. Deixa o like no vídeo, compartilha nos seus grupos de Zap e se inscreve no Colunas Tortas. Se você não for inscrito, e agora me dá licença que se eu não cozinhar eu não como.